Bom, vamos iniciar aqui o nosso webinar. Boa tarde a todos, eu sou Pedro Piscioli, consultor aqui na RBX Soft. E no nosso webinar de hoje a gente vai falar sobre uma integração, né, de telefonia móvel. Essa integração ela se chama Telecal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Agora aqui dá para ver minha tela. Bom, nessa integração a gente vai ter, né, por padrão, como é uma integração lá em empresa, parâmetros, integrações, Telecal, né? Aqui vai ser onde a gente vai configurar, né, os parâmetros da integração, como é que ela vai se comportar, quais vão ser os webhooks que a gente vai consumir, quais são os produtos, todas as informações referentes à configuração, né, do funcionamento da integração. E a gente também vai ter em utilitários, Telecal, né, alguns painéis, né, referente ao uso mesmo, né, que é mais voltado para o usuário, né, como que ele vai utilizar, como que ele vai gerir, o que que ele vai fazer, qual operação que ele vai executar, né, utilizando essa integração. Bom, de início aqui na Telecal, eu vou abrir a configuração, né, show. Aqui nos parâmetros da integração Telecal, né, a gente vai ter algumas informações, por exemplo, usuário, senha, token, ambiente, situação, né? A situação nem tanto, mas até o ambiente. Essas informações a própria Telecal vai te fornecer, né? Então vai ser o seu usuário lá na Telecal, sua senha lá na Telecal, o seu token webhook lá na Telecal, isso tudo eles vão fornecer para você, né? Para você inserir aqui no RBX para estar configurando, né? Seguindo essa mesma linha, aqui embaixo, né? Configurar ações nas linhas com base nos eventos dos contratos. Aqui você vai definir o que, que o sistema vai fazer de acordo com cada situação, né? Por exemplo, quando um contrato for bloqueado por um cobrador virtual, ou até mesmo que seja manualmente, o que, que vai acontecer lá na Telecal? Bom, a gente tem as opções nenhuma ação, bloqueio total, bloqueio parcial sem suspensão de cobrança e bloqueio parcial com suspensão de cobrança, né? Então, para todas as ações aqui, bloqueio, suspensão, cancelamento, desbloqueio, reativação, a gente vai ter os mesmos parâmetros, né? No caso do cancelamento, aqui, a gente vai ter excluir a linha, né? Caso deseje, quando você, por exemplo, o cliente cancelou, né? Foi feito o processo de cancelamento, show, tudo ok. Caso você deseja que seja excluído essa linha lá na RBX, né, que fica o contrato cancelado, tem essa possibilidade. A gente nunca recomenda você excluir nada do sistema, até porque o registro ele é precioso, né, ainda mais nessa questão dos RPs, né? Quanto mais registro você tem, mais informação você tem, melhor você consegue trabalhar conforme o tempo vai passando. Mas existe essa possibilidade, né? Ou seja, se eu colocar excluir a linha, ele vai excluir, né, a linha do meu do meu usuário não, do SIM card, né, do meu chip, né, no caso, essa linha se retrata a linha telefônica, tá? Se não for excluída a linha, é lógico, se for vender uma linha, alguma coisa similar, vai ter que ser feito manualmente. Aí vai, né, de como você vai querer trabalhar com essa regra. Ação para desbloqueio e reativação dos contratos, ainda falando sobre as ações, né? Você vai definir se vai ser um desbloqueio total, parcial sem suspensão, parcial com suspensão de cobrança e a mesma informação no de baixo, né? Então, você vai alinhar, né, falando sobre esses campos aqui, né, das ações com base nos eventos dos contratos, você vai definir a sua regra de negócio, sobre como que você quer que o sistema se comporte de acordo com cada situação de contrato, beleza? Lembrando que redução de banda, né, não se encaixa aqui, até porque não faz sentido, pois a gente está falando de uma integração de telefonia, ok? Então, aqui vai ter o webhook, né, serviço de portabilidade, esse webhook vai ser o endpoint, por onde a gente vai se comunicar, né, nessa integração.
E aqui embaixo a gente vai ter os planos, né? Antes de falar dos planos, eu vou falar dos botões aqui em cima, tá? Porque provavelmente você não vai conseguir incluir nenhum plano se a gente não ver esses botões, né? A gente vai ter um botão novo, caso você tenha mais de uma integração parametrizada, ou você tenha uma antiga e tenha uma atualização, enfim, multi-empresas em geral. Salvar, para você salvar alguma alteração, né? Esse aqui é um botão que vocês já estão habituados a ver no sistema. E excluir para apagar essa integração, né? Muito cuidado ao clicar nesse botão. Bom, vamos lá. Os botões que importam aqui, né? São os profiles, os produtos e o ciclo de faturamento, né? Vamos lá, vou abrir aqui o profile. Beleza. O profile, você tem duas opções. Você pode cadastrar manualmente um profile, né? Você vem aqui, clica no botão novo, coloca o ID, o APN e acabou. Cadastrado, tranquilo. Ou também, que eu acho que seria o mais ideal, né? Para todos os casos, você carrega, ou seja, o RBX vai importar essa informação lá da Telecal dos profiles que já estão cadastrados lá na Telecal, né? Que você provavelmente já fez o cadastro lá, né? Então, clicando no botão carregar, ele vai pegar todos os profiles que já estão cadastrados lá, evitando, né, o serviço de você ter que colocar um a um, caso você trabalhe com mais de um, né? Aqui no RBX. Então, vou voltar sobre o profile bem tranquilo. Produtos. Aqui em produtos, mesma coisa. A gente pode estar cadastrando na mão, né, o ID do produto, o nome desse produto, né, o valor desse produto, se ele é recorrente ou não, o status desse produto. O status é se você está vendendo ele ou não, então não tem tanta importância assim, né? Você pode estar mexendo isso na mão. Por padrão, se você carrega ou utiliza esse produto, você vai estar vendendo ele, né? E mesmo que você não venda, não vai impactar em nada, né? Na sua operação, é só retirar o contrato, enfim. Mas, né, além de você poder cadastrar na mão, foi o que eu comentei agora, você também tem a possibilidade de utilizar o botão carregar, que ele vai ir lá na Telecal, vai importar da base de dados da Telecal todos os produtos que você tem para ofertar para o seu cliente, né? No caso, os produtos seriam, né, os planos, né, a quantidade de banda que você pode oferecer para cada SIM, né, para cada chip que você vai estar vendendo aí dentro da sua operação, tá? Então, temos as mesmas duas opções, né? Posso carregar na mão e posso só carregar mesmo, né, direto a Telecal, sem ter que digitar nada. Só que carregar, tudo que tiver lá vai vir para o RBX, beleza? Um ponto importante, ID vai ser o ID interno, né, lá da Telecal, referente a esse serviço, né, a esse produto. O nome vai ser o nome que foi definido lá na Telecal também, tá? Aqui não é o nome do RBX, vai ser o nome definido lá na Telecal desse produto. O valor também definido lá na Telecal desse produto, né? Se é recorrente, sim ou não, né? O recorrente, ele é referente se ele é pré-pago ou pós-pago, né? Se ele for recorrente, se eu não me engano, ele vai ser pré-pago, e se ele não for, ele vai ser pós-pago. Mas no finalzinho eu dou uma olhada e confirmo isso para vocês. Mas o recorrente pré-pago vai ser sim, pós-pago vai ser não, né? Ou o inverso. Isso aqui eu consigo validar para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou cancelar aqui. Deixa eu ver como é que era mesmo esse do recorrente aqui. É bom já aproveitar, né? Isso mesmo, tá. Se o produto ele é recorrente, né, lá para a Telecal, significa que é pós-pago. E se ele é não recorrente, né, significa que ele é pré-pago, né? Então, a recorrência realmente tem a ver com o estado, né, se é pós-pago ou pré-pago, né? Se é a situação de pagamento do cliente, né, daquele chip. Vou voltar aqui a compartilhar. Beleza. Então, só recapitulando aqui, né, fazendo um geralzão, aqui em produtos, né, isso é uma informação valiosa, tá? Aqui em produtos, caso ele seja recorrente, pós-pago, se não, pré-pago. Né? Essa situação recorrente é referente à cobrança. Ok. E por fim, a gente vai ter o botão ciclos faturamento,
né? Aqui, vocês já conhecem essa nomenclatura, né? Já sabem como é que funciona. Aqui você vai definir com base nos IDs, ou seja, o que a gente carregou anteriormente, né? Quais são os ciclos de faturamento desses IDs, né? Lembrando que, provavelmente, né, só vai haver um ciclo de faturamento se, né, no caso aqui, carregar, né, se tiver lá na Telecal. Você pode até tentar, né, jogar um na mão, mas caso não esteja batendo com o valor, o RBX não vai deixar você imputar. Então, nesse caso, eu recomendo todos, né, a fazer todos os ciclos lá na Telecal, chegar aqui na RBX e só carregar. Show. Né, aqui, mesma coisa. O ID vai ser o serviço produto, né, que vai estar sendo ofertado, dia de vencimento, né, desse ciclo, o início e o fim dele. Normalmente no RBX por padrão é de 1 a 31, mas aqui você pode ter N ciclos de faturamento de acordo com cada produto que você vai estar vendendo. Show! Então, vimos todas essas partes, agora a gente vai ver sobre planos, né? Aqui em planos, aqui sim, a gente vai fazer uma correlação, né, do plano no RBX com o plano, né, o produto lá da Telecal. Como que a gente vai fazer isso? Bem simples, a gente fica em novo, seleciona um plano que já está cadastrado aqui no RBX, né? É importante eu frisar para vocês que os planos que vão aparecer aqui são planos somente telefonia, né? Então não vai aparecer nenhum plano dedicado, nenhum plano tipo outros, nenhum plano que seja diferente do tipo telefonia, ok? E aqui, né, a gente vai selecionar qual que é o produto, né, que a gente vai ter lá da Telecal, né, relacionar. O plano 1 da RBX vai ser o produto M2M especial lá da Telecal, né, ou a nomenclatura que tiver ou que você utilizar. Ainda nesses dois campos, né, fazendo a correlação, eu vou definir se esse vai ser um plano pós-pago ou se ele vai ser um plano pré-pago, né, mesma situação. E só para finalizar, a gente vai ter a quantidade máxima de chips, né, que esse plano vai poder ter. A gente consegue setar esse valor aqui. Show. Continuando, né, a gente também vai ter um botãozinho aqui dentro para gerenciar recargas desse plano, né? Como assim gerenciar recarga desse plano? No caso de um pré-pago, né, a gente consegue gerenciar aqui, a gente consegue definir quais são as recargas que o seu cliente pode fazer. No caso, o cliente que possui esse plano aqui, né, vamos ver aqui como é que é o nome dele, para o RBX é o Telecal pré-pago, né? Lá para Telecal é o Ult pré-pago UP 2 GB, né? Quais são as opções, né, de recarga que o seu cliente vai ter, né, na hora de utilizar o chip dele? Ele vai ter uma opção de R$75, né? Que vão ser 10 GB de recarga, e ele vai ter uma opção de R$15, né? Que vai ser também 1 GB, né? Lembrando que, para incluir, mesma coisa, seleciona aqui qual que é o plano, dá um nome para essa recarga, né? Não precisa necessariamente ser a quantidade de gigas, você pode dar o nome que você quiser e descreve ela como que vai aparecer, né, lá na nossa central do assinante. E, por fim, né, o valor final dela. Eu acho que eu atualizei a tela sem querer. Novamente, para a gente dar continuidade. Um show, bem tranquilinho até aqui. Aí a gente vai ter mais duas informações. Parâmetros financeiro para recarga, né? Aqui a gente vai definir, né, qual vão ser os parâmetros financeiros do documento quando for gerada essa recarga, né? Quando for solicitada essa recarga pelo seu cliente final, né? No caso, semelhante a uma baixa de um documento, né? Vocês já devem estar habituados a isso. A gente vai definir qual que é o conta a receber, qual que é o histórico, qual que é o complemento desse documento, né? Se você utiliza o contábil, qual é o pré-lançamento contábil do RBX, se ele permite recarga com boleto, sim ou não, né? O tipo de cobrança, se ela é registrada, se ela é simples, o banco que vai gerar, né, esse boleto, o convênio que vai gerar o boleto,
O informativo para o usuário, né? Caso você tenha algum delay, você tenha, a recarga vai cair em 2 horas, e um dia útil para realizar o pagamento do boleto, enfim. Algum informativo para o usuário. E o prazo de pagamento em dias, né? Aqui você pode estar definindo o prazo, né, que essa cobrança, né, essa recarga vai estar durando, né? Então, se o cliente solicitou uma recarga, tudo, ele vai ter como pagar isso, mas o prazo vai ser, por exemplo, como está definido aqui, 3 dias, né? Então, se ele não pagar em até 3 dias, ela é estornada, né? É considerado um documento estornado, não gera cobrança. Continuando, né? Por fim, nessa parte aqui de configuração, a gente vai ter usuários para notificação, né? Aqui a gente vai definir quais usuários vão ser notificados quando houver qualquer situação referente à portabilidade e também a gente vai definir quais usuários que vão pegar erros gerais, né? Erros que podem ocorrer durante a integração, né? Algum caractere, alguma parametrização, algum erros em geral, né? Todos os erros em geral, você vai setar aqui qual usuário vai ficar responsável, qual vai ser o supervisor, né, dessa situação. Beleza. Essa parte aqui foi. Agora a gente vai falar sobre a tela do usuário. Então, aqui em utilitários, Telecal, a gente vai ter algumas telas, né? Vou entrar aqui na primeira, né? Vou fazer a ordem de cima para baixo. Painel de SIM cards, né? SIM cards é o chip, né? Então, aqui no painel de SIM card, a gente vai incluir, a gente vai fazer a inclusão do chip, né? A gente vai cadastrar os chips. Ah, mas como que eu vou fazer isso daí? Bom, a Telecal, ela vai fornecer para você, né, fisicamente, esses chips. E aí, junto com isso, provavelmente ela vai mandar um TXT, um XML, alguma coisa do gênero, né, para você, com todos os ID, né? No caso, é esse ICC ID aqui, essa informação, que é o que representa cada chip. Então, você tem que cadastrar isso no RBX, ok? Então, para cadastrar isso, é bem simples, a gente só vem aqui em cadastrar, né? E como se estivesse colocando um serial, né? Se você utiliza o estoque da RBX, você deve saber como funciona. Você vai, coloca um serial aqui, né? Sei lá, dá um exemplo aqui, vírgula, outro serial, vírgula, outro serial, vírgula, sempre, lógico, né? Respeitando o da Telecal. Se você recebe um TXT ou um XML, é só compilar ali todos um do ladinho do outro e dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e show, né? Lembrando que, como mostra no exemplo, deve ser separado por ponto e vírgula, né? Ou só por vírgula. Então, a gente pode fazer assim, né? Utilizando ponto e vírgula, ou também, né? A gente só utiliza a vírgula. Lembrando que quando você finaliza também, né? Você não coloca vírgula no final, nem o ponto. Você deixa sem nada. Ok. Então, fizemos o cadastro aqui, né? Aqui tem só esses 3 cadastrados. A gente também tem mais algumas opções referente ao SIM, né? A gente tem o ativar SIM, inativar e resetar, né? Quando você fizer o cadastro, a inclusão desses SIMs, né? Por padrão, pode ser que eles venham já inativos no sistema, é só selecionar todos eles e clicar em ativar. Tranquilo. Se já vier ativo, melhor ainda, não precisa se preocupar. Para que tem essas funções aqui, Pedro? Bom, especificamente, a gente vai usar mesmo a função resetar. Por quê? Né? Vai que um cliente contratou esse serviço com você, você forneceu o chip para ele foi, utilizou o chip, e aí ele cancelou e devolveu o chip. Não quero mais, troquei de operador e tal. Você recuperou o chip físico, né? O número pode ser rolado na portabilidade, enfim, a lei permite isso, mas o chip físico você recuperou, então você pode reutilizar esse chip, né? Você pode vender ele novamente, né? O físico para outros clientes, né? Lembrando que eu estou falando do chip e não do número. Então, se ocorrer essa situação e você quiser revender esse chip, né? Ele não está danificado, ele está funcionando topzinho, certinho, tranquilo. A gente vai ter que selecionar o chip, né? Digamos que esse seja um chip que o cliente me devolveu, e eu clico em resetar, né? Que é para tirar todos os vínculos que tem desse cliente que fez a devolução, né? Para eu poder vincular esse chip a um novo número, a uma nova conta, a um novo cliente. Ok? Bem tranquilinho essa questão.
né? Então, quem vai usar mais vai ser o resetar. Caso o cliente faça uma devolução de um chip, né? No caso, um chip que não esteja com defeito, é um chip que esteja funcionando, para a gente poder revender ele novamente. Então, show. A tela ela só faz isso mesmo. E eu também não falei, mas é meio claro, tem o botão excluir, caso você queira excluir os registros do chip, né? Mas como eu informei, a gente nunca recomenda você excluir nada no RBX, né? A não sei que seja de extrema importância, então você pode simplesmente inativar, né, e deixar ele ali guardado, porque você sabe, você tem um histórico que você já passou por você, né? Então aquele chip já passou pela sua empresa ou pela sua mão, enfim. Continuando, né, a gente vai em painel de linhas, né, abrindo aqui, painel de linhas, né, utilitários, telecal, painel de linhas. Show. Aqui, em linhas, é onde a gente vai fazer o cadastro de uma linha telefônica, ou seja, um número para o nosso cliente, né, ou seja, eu vou correlacionar o chip com um cliente, né, que provavelmente vai ter um contrato, e aí eu vou colocar um número nesse chip. Ok? Como que eu vou fazer isso? Bom, né, a gente tem alguns botões aqui. Eu já vou falar sobre esse botão cadastros. Mas primeiro eu vou mostrar o novo. Clicando em novo, a gente vai definir qual que é o cliente. Vou pegar o meu cliente aqui. Beleza? A gente vai definir qual que é o contrato. Lembrando que só vai aparecer os contratos que estão escritos, né, que estão correlacionados lá na telinha que a gente viu anterior a essa última, né, lá a telinha de parâmetros de integração, né, no caso esse meu cliente possui este contrato. Vou selecionar esse contrato, assim que eu seleciono ele, vai aparecer algumas informações para mim, né? Note que se esse cliente já possui alguma conta ou ele já contratou um serviço de chip com você antes, né, esse serviço em geral da Telecal, esse dados da conta já vai vir preenchido. Ou seja, você não vai precisar escrever aqui o nome, né, dessa conta, né, porque você já vai ter uma conta desse cliente cadastrado, o RBX vai identificar isso e você só vai ter que fazer os outros parâmetros. Caso seja uma primeira vez, né, você deve colocar o nome da conta. Caso aqui é o Renato Curso. Nova linha, né? Aqui sim a gente vai definir qual vai ser o número, né, desse telefone. Portabilidade, sim ou não? Aqui você vai definir se esse número está vindo de uma portabilidade, mais para o final a gente vai falar sobre como funciona a portabilidade, ou se esse número não veio de portabilidade, é o número que você tem na sua pool de números, né, para fornecer para os clientes. E CCID, como vocês já sabem, né, eu comentei anteriormente, é o serial, né, é o número do chip, né, como se fosse o serial, o MAC ali, é o número do chip, mas não é o número telefônico, né, é a informação, é o cadastro do chip, é o serial mesmo, né, eu vou usar o termo serial, é o serial do chip, né. Eu não preciso estar digitando aqui, eu posso clicar aqui em buscar, e aí vai ter todos os que eu cadastrei lá na telinha anterior. Perfil. Esse perfil, aqui tem alguns perfis, né? Mas esse perfil, você vai ter o seu perfil, né? O seu perfil que veio, né? Que a gente carregou lá em Profiles, né? Lá na integração. Vocês devem se lembrar que eu comentei sobre o botãozinho. Né? Se tiver um, dois ou mais, você vai ter que selecionar qual que é o perfil que você vai estar utilizando, né? O código da área, né? O código da sua região, né? No caso aqui, Marialva é 44. O tipo da linha, né? Também vai ser importado junto com as informações lá da integração, né? Aqui no caso é se ela é normal, se ela é Gold, se ela é de móvel, M2M, especial, teste, enfim, a nomenclatura que está cadastrada lá na Telecal, certo? E depois do tipo da linha, a gente vai definir, ok, tá, eu sei que esse código da área aqui não é válido para esse tipo de linha, mas enfim. O número de telefone, né? Aqui a gente vai definir o número de telefone que a gente vai fornecer para o cliente, né? Sempre se atentando que, se for portabilidade, você tem que fazer o processo de portabilidade antes, ok? E se não for portabilidade, você precisa ter esse número disponível na sua pool de numeração. Beleza, pessoal? E tem esse trocar número aqui, né?
caso o cliente queira trocar de número por N motivos. Beleza. Feito isso, você pode clicar em OK e incluir, né? Eu não vou estar incluindo aqui, porque essa é uma base de testes, né? E o webhook dela, não sei como é que tá lá na Telecal, mas parece que eles não estão se comunicando muito bem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que ficaria aqui num cliente real, né? Um cliente que utiliza, né, essa nossa integração. Só para finalizar, a gente vai ter mais dois botões importantes, né? O botão de log, ou seja, recebi uma notificação de erro e eu sou responsável por cuidar desses erros. Aqui no botãozinho de log, eu vou conseguir encontrar o que foi esse erro, qual que foi o retorno que eu tive lá da Telecal, por que deu esse erro, se o código está errado, se eu não tenho esse número na minha pool de IP, se esse número eu não fiz a portabilidade, pode ser N motivos, né, envolvendo a telefonia, mas a gente vai ter sim essa resposta lá da Telecal através do log, ok? E cadastros, né? Aqui o cadastro, lembra quando a gente foi incluir aqui uma linha para um cliente? Então, como eu comentei, se o cliente já possui um cadastro, ele já fez essa compra com você anteriormente, o RBX entende que esse cliente já tem um cadastro, né? E ele salva esses cadastros aqui. Ou seja, caso aquele meu cliente, o Renato Urso, já possuísse um cadastro, já tivesse comprado um chip anteriormente, ou tivesse adquirindo o seu segundo, terceiro, quarto chip em geral, né? Eu conseguiria, na hora que eu colocasse ele ali, eu não ia precisar colocar o nome, preencher aquelas informações dos dados do cadastro. Por quê? O RBX ia puxar automático, porque eu já fiz isso uma vez, né? Então não preciso fazer isso novamente. No caso, eu teria só que preencher as informações referente à numeração, ao código, ao perfil, todos os outros campos que vocês viram lá. Bom, eu vou pegar aqui um cliente, como que ficaria, porque tem mais algumas informações daquela tela lá que eu preciso mostrar para vocês. Vou pegar aqui, um minutinho só. Bom, depois de você ter incluído a linha no seu telefone, no seu chip, né, ou no chip que você fez a venda, a gente vai ter essas informações aqui embaixo, falando o quê? Qual que é o cliente, né, qual que é o contrato referente a essa linha, qual que é a conta, o tipo, né, do chip, o dia de vencimento, o número desse chip, né, e o serial do mesmo, né, o ICCID. E o início, que quando foi feito, e qual o usuário que realizou essa operação, e o status também, né, se ele está ativo ou inativo. Além disso, a gente vai ter esses botões aqui, né? O que esses botões fazem? Certo? Deixa eu dar um zoom. Bom, primeiro botão aqui, né? Ele vai consultar o consumo da linha, né? Como assim consultar o consumo da linha, né? Ele vai conseguir ver, você consegue ver, né? Vai aparecer um bloquinho para você ver como que está o consumo, né? Referente a esse número, né? A esse chip vendido. Em seguida, consultar dados do SIM card. Então, você consegue consultar os dados referente àquele chip. Bem tranquilo. Consultar dados da linha, você consegue consultar os dados referente àquela linha que você vendeu. Né? Bloquear linha, aqui no caso, caso você tenha selecionado lá no parâmetro que nada a fazer, né, e você for fazer o bloqueio somente manual, tem que ser feito aqui nessa tela, através desse botão aqui, né? Na sequência, consultar históricos de bloqueio e desbloqueio da linha, caso você deixa automático e o sistema faça o bloqueio e desbloqueio da linha, você consegue estar consultando quando que esse cliente foi bloqueado, quando que ele foi desbloqueado, entendeu? Para você ter um registro, né, como se fosse um relatório mesmo, o próprio relatório lá de bloqueio e desbloqueio de cliente, né? Só que aqui no caso é especificamente para essa integração. A gente vai ter o reiniciar linha, né, que é como se você estivesse dando um reset, né, naquele número. A gente vai ter o trocar SIM card. O que é o trocar SIM card? Nesse caso, digamos que o cliente chegou em você e falou: meu chip quebrou, tá com defeito,
Por algum motivo, você vai ter que trocar o chip, né? Mas a numeração é a mesma, ou seja, você tem que trocar esse CCID, né? Para o sistema saber que é outro chip, mas as informações são a mesma. Então, clicando nesse ícone aqui, você consegue estar trocando, né? O SIM card do seu cliente. Então, você troca aqui, tá? Pega o que você vai passar para o seu cliente, faz a troca, passa para o cliente, pronto. Já está funcionando, né? Quando o seu cliente for usar o chip, já vai estar legal. A gente vai ter o excluir linha, muito cuidado com esse botão, pessoal, botão de exclusão, tá? Para você apagar essa linha referente a esse chip aqui. E a gente vai ter gerenciar produtos da linha, né? Semelhante anteriormente, só que aqui você consegue gerenciar, né? Quais são os produtos, por exemplo, né? Dessa linha aqui, né? No caso aqui, ó, esse produto aqui, o evento dele, o usuário, a inclusão, né? É mais como se fosse um relatório mesmo para você ter essas informações. Ok? Vou parar aqui. Agora vamos voltar para nossa base de testes. Tá. Aqui. Então, foi as linhas, show. Agora vamos continuar. Telecal. Painel portabilidade, né? Eu comentei com vocês antes, quando vocês for, por exemplo, incluir uma linha num cliente, né? E esse cliente venha de uma portabilidade ou solicitou uma portabilidade, você tem que obrigatoriamente, sem exceção nenhuma, fazer a portabilidade desse cliente. E a portabilidade, existem dois tipos de portabilidade, pessoal. Existe a portabilidade entrante, né? Ou seja, a portabilidade que você está pegando de uma outra operadora e trazendo para você, né? No caso, para a Telecal. E você tem a portabilidade sainte, que é um cliente que tinha um serviço com você, mas ele quer contratar outro serviço, mas ele quer manter o número, né? Então, seria uma portabilidade sainte, né? Realizar a portabilidade é bem tranquilo. A gente tem aqui o botão Nova Portabilidade, né? Aqui a gente vai definir o código do cliente, a gente pode estar buscando também na base de dados aqui. A linha atual, né? Ou seja, a gente vai escolher qual que é o número, qual que é a linha que está cadastrada já no sistema desse cliente, né? O número portado, né? Ou seja, qual que é o número que você vai trazer para esse cliente aqui e a data de agendamento, beleza? E aí, feito isso, né, a gente pode excluir, vai ficar uma linha embaixo, né, que daí o pessoal lá da Telecal vai fazer esse esquema de portabilidade junto com a Anatel e todas as coisas que tem que ser feita, né, referente a esse caso de telefonia. Você pode estar consultando, né, essas solicitações de portabilidade, caso você ache que já tenha vindo, mas o RBX ainda não tenha carregado no webhook e tudo, porque tem um tempo, né? O webhook vai trazer de tempo em tempo, então você pode estar consultando isso, clicando em consultar, selecionando a linha, clicando em consultar e excluindo também, caso o cliente deu algum erro, você tem que fazer novamente, ou o cliente também chega e fala, deixa, não quero mais, tal, abandona isso aí. Você pode excluir também para o número continuar lá. Beleza, pessoal? Ok. Aí, legal, né? Lembrando, pessoal, tá aqui no caso da portabilidade sainte, a única coisa que você tem que fazer, né, é apagar mesmo a linha do seu cliente e manter o número numa quarentena, né? Porque daí quem vai solicitar a portabilidade, fazer todo o processo de portabilidade vai ser a outra operadora. Você não tem que informar para qual operadora você vai mandar esse número e nada. Você só vai realizar essa operação na RBX quando você estiver fazendo uma entrante. Tá? Eu informei que existe a entrante e a sainte, porque são os dois tipos de portabilidade, mas no sistema, né, em geral, você só executa a entrante. Aí a outra operadora, o outro serviço vai executar a entrante do lado deles, mas para vocês vai ser considerado uma sainte. Ok? Bom, vamos lá. A gente fechar aqui na web e vai ter mais uma informaçãozinha. Painel de recargas.
né? Bom, aqui no painel de recargas, a gente consegue estar acompanhando, como se fosse um relatório das recargas que foram enviadas ou solicitadas pelo cliente, né? Aqui no caso, a gente vai ter o cliente, o nome dele, o contrato, qual que é a linha dele, qual que é o produto, o valor dessa recarga, o tipo dela, o documento que foi gerado para essa recarga, o vencimento desse mesmo documento, o pagamento, né? Qual foi a forma de pagamento, o usuário que realizou, né, essa solicitação de recarga aqui, e a situação, né? No caso aqui, está como aguardando o pagamento, mas se tiver paga, ela vai ficar como paga, né? Caso dê algum erro na situação, você pode estar selecionando e clicando em reenviar, né? Ou caso o seu cliente não tenha recebido, alguma coisa do gênero, você pode estar também reenviando. Aqui no caso tem os erros, então a gente consegue estar reenviando através desse botão reenviar. Né? Se eu clicar aqui em novo, ele vai abrir umas informações. Então aqui eu posso estar setando o cliente, setando um contrato, a linha, aí que eu vou escolher qual que é a linha dele, e aí vai aparecer as informações de recarga que a gente cadastrou lá na integração dentro do plano, né? Lá naquele íconezinho que eu mostrei para vocês. Então, vou selecionar, por exemplo, o que a gente tem aqui é 15,75. Vou selecionar isso aqui, né? A forma de pagamento já vai estar setada, ou mando para o cliente fazer, né, essa recarga. Ok? Bom, agora, para a gente fechar, né, esse nosso webinar de hoje, vai ter mais uma informação que a gente precisa acompanhar lá na central do assinante do nosso cliente, na central do assinante web, certo? Que é o site, né, que você disponibiliza para o seu cliente, para ele consultar os documentos em aberto, o plano, realizar pagamentos, ver extrato de ligação, enfim, em geral. Como eu informei já, essa é uma base de teste, então a gente não vai ter, né, essa informação aqui. Mas vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui um cliente que utiliza, né, essa nossa integração e vou mostrar, né, como seria num cliente final dele, né? No caso, eu vou entrar na central do assinante de um cliente final e mostrar quais informações que eu vou ter nessa tela, beleza? Isso aqui é a central do assinante, tá? Vocês não conseguem ver em cima porque eu ocultei as informações sensíveis, certo? Clicando aqui no ícone de menu, a gente vai ter esse botãozinho aqui, telefonia, né? E só vai aparecer esse botão para clientes que possuem, no caso, recarga de créditos, para clientes que possuem contratos referente a Telecal. Se o seu cliente não tem nenhum contrato referente a Telecal, a essa integração, você nunca vai ver esse botão específico. Clicando aqui em recarga de créditos, né? Aqui vai ser o painel de recarga, né? Então, clicando aqui em set, novo, né, no caso, eu consigo definir qual que é o contrato, né, no caso, qual que é o plano, né, que eu vou estar realizando a recarga e selecionando um plano, por exemplo, né, eu consigo selecionar qual que é o número, né, e consigo solicitar, né, o valor para cada recarga. Se o número não for pré-pago, né, se ele for pós-pago, não consegue fazer isso. Mas se o número for pré-pago aqui embaixo, semelhante ao que a gente viu lá na web, só que isso aqui quem faz é o seu cliente final, né? É o usuário mesmo desse número, é quem usufrui desse produto, certo? Então ele tem a possibilidade de solicitar, né, uma recarga para esse número, ok? O nosso webinar de hoje foi tudo isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? Lembrando que o nosso vídeo vai ser postado no YouTube dentro de alguns dias. E muito obrigado!